noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao Parque Espiritual Monte Alverne, nesta noite de sábado, que encerramos as atividades deste dia com a nossa palestra pública, que hoje será proferida pelo nosso irmão e trabalhador da casa, Ricardo, com o tema As Curas Espirituais de Jesus. Antes de nós passarmos para a atividade em si, vamos relacionar aqui os trabalhos e tratamentos que já estão em curso no Monte Alverne. Às segundas-feiras, aqui no Auditório Allan Kardec, temos o estudo das obras de André Luiz, sob a direção do Luiz Cláudio, aqui no Auditório Allan Kardec. Às terças-feiras, nós temos à disposição do público o Anel de Luz, com trabalho de passes e meditação. Temos a farmácia fitoterápica Dr. Aníbal e temos também o bazar Meimei, o bazar de roupas e utilidades, iniciando essas atividades às 20 horas. Nas quartas-feiras, o trabalho da cura mediúnica, aqui também no salão, iniciando às 20 horas. Porém, nós pedimos que os interessados compareçam um pouco antes, por volta das 19h30, não só para ser feita a ficha de inscrição, de tratamento, como também as acomodações aqui no Salão Allan Kardec. Recomenda-se então que os interessados venham mais cedo, um pouquinho, na quarta-feira. Na quinta-feira nós temos o grupo de desobsessão do Frei Albino, sob a direção de nosso irmão Giovan, também aqui no Salão Allan Kardec, iniciando às 20 horas, com a primeira parte aberta ao público e a segunda parte reservada aos trabalhadores deste grupo. Às sextas-feiras, também aqui no Salão Allan Kardec, iniciando às 20 horas, temos o desenvolvimento mediúnico aberto aos interessados. E aos sábados, iniciando por volta das 8h30, temos o café comunitário da Irmã Dulce, temos o plantão de passes, a farmácia fitoterápica também encontra-se aberta, a evangelização infantil e aulas de yoga. À noite, às 20 horas, temos a palestra pública. Portanto, meus irmãos, qualquer dúvida, nós dispomos de canais nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, pode ser acessado facilmente. As palestras também ficam gravadas no link do Monte Alverne no YouTube, para serem apreciadas pelos irmãos com calma posteriormente. Então, nós vamos dando boas-vindas aos nossos irmãos dos dois planos, desejando ao nosso irmão Ricardo uma excelente palestra, exposição da noite, e vamos pedir para iniciar então aqui as nossas atividades, para que o nosso irmão Diego faça a prece inicial para nós. Por favor. Então, mas essa noite abençoada, elevamos a Deus as nossas mentes, os nossos corações em gratidão por tudo que temos recebido dele, pela bênção da vida, pelas bênçãos do recomeço de cada dia, pelas oportunidades, pelas chances que nos são dadas de fazermos melhor a cada instante. Agradecendo aos irmãos do plano espiritual que trabalham incessantemente em prol de todos que sofrem, de todos que necessitam, os doentes da alma, os doentes do corpo. Agradecemos aos nossos mentores e guias espirituais que nos amparam desde o momento em que encarnamos, nos auxiliando em nossa caminhada, nos inspirando, nos instruindo, nos auxiliando
a fazermos as melhores escolhas. Agradecemos a Deus por tudo, e em tudo lhe damos graças, que assim seja. Agradecemos ao Diego pela prece inicial e passamos agora então a palavra ao nosso irmão Ricardo. À vontade. Boa noite a todos. Boa noite aos irmãos, como de costume, aqui no nosso trabalho, né? Sábado à noite, aos irmãos desencarnados, em especial as equipes espirituais de cura, porque toda vez que a gente aborda aqui temas associados à cura, seja no plano físico ou no plano espiritual, esse auditório se transforma num hospital, numa enfermaria. Eu já abordei o tema cura aqui já algumas vezes, né? No primeiro encontro que nós falamos sobre cura, nós falamos sobre algumas noções básicas do que é o nosso corpo espiritual, nosso corpo material, né? Alguns conceitos associados ao fluido magnético, ao fluido universal. Numa segunda ocasião, nós fizemos a associação entre esse corpo espiritual e o corpo material, os sistemas orgânicos, os pontos de energia ou chakras, né? Pontos energéticos ou chakras, como alguns dizem. Associação com algumas afecções do corpo físico, né? Associadas a que a gente poderia chamar de imprint perispiritual, né? São as memórias que o perispírito carrega de outras vidas, né? E por último, nós falamos sobre depressão. Porque a depressão talvez seja um modelo biológico interessante para a gente discorrer, desenvolver sobre as interações do espírito com o corpo físico, né? E fazer uma associação também entre obsessão, influência espiritual e doença. E acho que o tema de hoje, ele vem coroar justamente essa sequência de palestras que foram, ou de encontros que tivemos aqui, e não por acaso eu, há algum tempo, já queria falar sobre essa questão, e acho que o mês de dezembro é bastante adequado, porque nós vamos falar aqui sobre o Cristo, sobre Jesus. E nós vamos entender aqui que a atuação do Cristo, enquanto esteve encarnado entre nós, prova e comprova todos os conceitos que foram ditos anteriormente aqui nesse ano, né? Em nossos encontros. Mês do Cristo é qualquer mês, dia do Cristo é qualquer dia. Mas como se convencionou entre a humanidade, né, considerar a comemoração do nascimento de Jesus em dezembro, na verdade, nós não temos tanta certeza assim se foi em dezembro, mas vamos considerar que sim. O objetivo de trazer essa palestra em dezembro é única e exclusivamente porque eu acho que as pessoas estão mais abertas à mensagem do Cristo em dezembro. É um fenômeno que acontece, né? As pessoas passam um ano sem lembrar da figura do Cristo, do exemplo dele, passam um ano sem falar, né? Sem ao menos citar seu nome, mas em dezembro, né? Por uma questão até econômica, comercial, o seu nome é lembrado. Isso, de certa forma, é bom, porque os corações se abrem de uma forma mais espontânea para os ensinamentos. Eu queria, antes de falar sobre o tema, comentar sobre uma obra de Allan Kardec chamada A Gênese, que é de onde
eu tirei o tema da palestra de hoje. Essa obra é fantástica, no meu modo de entender, é a melhor de todas. E eu vou dizer para vocês por que eu acho isso. Esse livro, inclusive, foi me presenteado pelo meu irmão Sérgio. É uma edição considerada autêntica, por quê? Porque, com o tempo, as várias edições, né, não só da Gênesis como outros livros do Kardec, muitas informações foram truncadas, ou alteradas, ou com interpretações modificadas. E esse não, esse aqui é fidedigno à primeira edição publicada. É um livro escrito em 1868. Kardec tem 5 livros da codificação. Um irmão aqui, esse ano, numa palestra, disse que era preciso que os espíritas voltassem a beber da fonte. Que era preciso que os espíritas voltassem a beber em Kardec. E realmente eu tenho observado muito isso. Nós temos, a literatura espírita é repleta de livros fantásticos, mas eu tenho visto muita gente fugindo da doutrina espírita como ela foi codificada. Isso às vezes por falta de conhecimento, às vezes por não estar dedicando tempo a voltar nas obras da codificação e reler, porque não é simples, cada obra dessa é um infinito de conhecimento. Kardec escreveu 5 obras em vida, né? Num espaço de 11 anos. O primeiro livro, o Livro dos Espíritos, muita gente acha que é o Evangelho segundo o Espiritismo, não é, né? Livro dos Espíritos, que para quem não conhece, é um livro feito à base de perguntas, certas perguntas ainda muito com uma conotação ainda incipiente de quem estava entrando em contato ainda com o mundo espiritual. A gente observa isso. Perguntas muito complexas, outras ainda, na nossa visão hoje, que nós já temos aí 150 anos de doutrina ou mais, tanto mais, né? Perguntas até certo ponto básicas, mas importantes também para a elucidação. Livro dos Médiuns, o segundo, que é um livro que trata dos fenômenos mediúnicos, né? Terceiro livro, Evangelho segundo o Espiritismo, que é disparadamente o mais lido, mais conhecido. Trata-se da interpretação sobre a ótica da doutrina espírita do Novo Testamento, das passagens de Jesus Cristo. Em seguida, O Céu e o Inferno, uma obra que se dedica a desvendar ou tirar o véu do pós-morte do corpo físico, ou da vida espiritual, do retorno à parte espiritual, e por fim, o melhor de todos, a Gênesis. Por que eu digo que é o melhor de todos? Porque eu tenho a impressão que, olha lá o que eu vou falar, pode soar muito, bem, é a minha opinião, tá? Eu tenho a impressão que Kardec já estava mais amadurecido, a sua mediunidade mais amadurecida, o seu conhecimento mais amadurecido nesse livro. Por quê? Ele trata basicamente, como o nome diz, a Gênesis. Gênesis do quê? Da Terra, do mundo, da vida humana, né? E quando ele trata desses assuntos, ele faz uma ponte incrível com a ciência humana. Se os acadêmicos ou cientistas têm restrição à doutrina espírita, é porque já não leram esse livro, né? Porque é impressionante como a doutrina espírita em nenhum momento contradiz a ciência. E esse livro é a prova disso. No meu caso, né, que lido com ciência, com método científico diariamente, é surpreendente. Mas esse livro não se presta só a falar da Gênese, mas fala ainda sobre os milagres de Jesus na ótica da doutrina espírita e sobre previsões, né, para o futuro do nosso planeta. E aí o tema da transição planetária é abordado de forma também muito completa. Bem,
eu vou abordar exatamente os milagres de Jesus na ótica da doutrina espírita, mas os milagres de cura de Jesus, que é o que vai nos interessar nessa noite. E é interessante, Ricardo, que muitas pessoas acham que esse tema transição planetária surgiu agora. Você vê, só ele, há quase 200 anos atrás, já se falava sobre isso, uma ótica espírita. Sim. E aí é preciso, quando nós falamos sobre os milagres do Cristo, pontuar o seguinte: os milagres do Cristo não são feitos sobrenaturais. A doutrina espírita mostra que os milagres do Cristo nada mais eram do que fenômenos magnéticos, né? Capacidade de manipular fluido universal, energia espiritual, energia física. Olha, Ricardo, mas então você está desmerecendo Jesus Cristo de forma alguma. Por quê? Porque esses fenômenos produzidos pelo Cristo, em sua magnitude e tamanho, não foram reproduzidos. Mas isso não significa que eles vêm de uma fonte sobrenatural. E aí é preciso entender a natureza do Cristo, né? Uma confusão que eu vejo muito acontecendo entre as religiões cristãs é a seguinte, é a resposta dessa pergunta: Jesus é Deus? Não. Para a doutrina espírita, Jesus não é Deus, né? Mas para a religião católica ele é, né? Em vários momentos os padres se referem a Jesus como Deus, né? Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O que é Deus? Deus é essa Santíssima Trindade, né? Substitui a palavra Deus por Jesus. A doutrina espírita já nos traz a seguinte informação: Jesus Cristo é um espírito, o mais evoluído que pisou nesse planeta, governador deste orbe. Quando eu falo orbe, não é só do planeta, é dos planos espirituais que estão associados ao planeta, que é uma perspectiva muito maior do que só o planeta, visto que a gente sabe que para cada um ser encarnado existem 3 desencarnados, esperando a oportunidade de reencarnar. Jesus governa tudo isso. E Jesus é capaz de respirar de forma direta, né? Essa energia, esse ar proveniente de Deus. Então, nada mais justo que uma criatura dessa produzisse fenômenos magnéticos de grandeza nunca vista, ou de grandeza que assusta qualquer um, né? Que deixa perplexo, não é isso? Mas não por ele ter uma característica, ou não por ele ter uma condição material privilegiada, é por ele ter uma envergadura moral muito acima do que este planeta conhece. O que modifica a qualidade do fluido magnético, do fluido que nós doamos, é envergadura moral, né? Jesus era também um ser que, de certa forma, estava muito menos preso ao plano físico, e isso confere alguns atributos a ele, né? Visão do futuro, dupla visão, né? Vidência, audiência, né? Além do que nós conhecemos como características do espírito encarnado, né? Neste planeta. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: Jesus então era um médium fantástico. Não. E por que não? Porque médium é aquele que age e interage sob orientação de espíritos. Jesus em nenhum momento praticava seus atos sob a intervenção de algum espírito. Por quê? Porque nenhum espírito associado ao planeta tem a envergadura moral
para ditar alguma coisa a Jesus. Então Jesus agia sob o intermédio direto da energia de Deus. Né? Isso é importante porque confere algumas características a Jesus que é diferente de qualquer médium. Na mensagem do Espírito, Jesus é um médium de Deus. Não existe intermediário entre Jesus e Deus. Apesar de Jesus não ser Deus, né? Como muitas religiões acreditam. Bem, no sentido de fazermos uma revisão aqui de certos conceitos, né, da cura espiritual, eu relacionei aqui alguns milagres descritos no livro A Gênese com a interpretação doutrinária de Kardec. E nós vamos agora, a partir de agora, olhar com mais atenção para essas passagens de Jesus e fazer alguns diagnósticos que comprovam, né, a doutrina espírita. O primeiro milagre, e particularmente dos que estão relatados aqui, o milagre de cura mais fantástico, é aquele que foi produzido na história seguinte. Uma mulher, né, com um problema, vejam bem os detalhes, os detalhes é que são importantes, com uma doença hemorrágica, hemorragias repetidas. Tenta se aproximar de Jesus no meio de uma multidão, como ele estava muito cercado. Ela, naquele momento, não consegue um contato com ele. E ela, mentalmente, ou mesmo falando, a gente não sabe, ela profere as seguintes palavras: Mestre, se eu for capaz de tocar as suas vestes, estarei curado. Percebam os detalhes. E por algum motivo, ou em algum momento, ela consegue tocar as vestes de Jesus. Olha que fantástico. Naquele momento a cura se processa e ela se sente curada. Mas mais do que isso, Jesus no mesmo momento fala aos seus discípulos: alguém tocou minhas vestes e se curou. Quem é? Por que essa história é fantástica? Primeiro, nós estudamos, quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, o livro dos médiuns, o que se diz? Que a cura espiritual, ela é produzida a partir da vontade do curador, que direciona seu fluido para o paciente, ou aquele que vai ser curado, mas também é associado à vontade daquele que está necessitando da cura. Trocando em miúdos, eu posso impor minhas mãos, ter vontade de curar. Se a pessoa não quer ser curada, não será. Do contrário, né? Se a pessoa quer ser curada, né? Mas eu, no momento do passe magnético, eu penso o contrário, não quero doar a energia das pessoas. A cura não se processa, o fio é cortado. Qual que é o detalhe dessa cura de Jesus? É que qualquer corpo físico irradia energia, irradia magnetismo. E é por isso que muitas vezes uma pessoa entra numa sala ou chega perto da gente, nossa, não estou me sentindo bem. A pessoa está carregada, tá pesada. Por outro lado, às vezes, alguma pessoa, né, se aproxima e a gente fala, pô, me senti tão bem, né? Muito mais comum se sentir mal, né? Porque a gente vive carregado, né? Mas acontece. Só que Jesus era um vórtice de energia. Jesus, por essas características de sua natureza, ele irradiava, né, energia. Ele não precisava direcionar a sua energia para aquela pessoa. Ao mesmo tempo, a vontade e a fé daquela pessoa tinha que existir. Né? Ou seja, o
O magnetismo age mesmo quando o médium não tem ciência da doação energética. Lógico que Jesus tinha uma característica diferente de nós, né? Outro ponto importante. A mulher sofria de hemorragias, né? Nós que somos médicos, estamos na área, hemorragia, ela acontece por alguns motivos, né? Primeiro, doenças do sangue. São doenças de nível celular, né? Ou por mau funcionamento da célula, ou por ausência de algum fator bioquímico, né? Quais os outros fatores? Tumores, câncer, sim, né? Doenças da mucosa do organismo, mucosa do trato digestivo, do trato genital, né? Do trato urinário. De qualquer forma, para se produzir a cura nesse caso, o fluido magnético de Jesus agiu sobre a célula e sobre os tecidos. Não tem outra forma. E novidade, os estudos científicos dizem isso, exatamente isso hoje em dia. Exatamente isso, né? Como é que é um modelo, a metodologia científica que hoje se estuda para efeitos da magnetização, efeitos da prece, são todos modelos celulares, né? De células do organismo que formam os tecidos. E realmente existe influência na ação ou na condição da célula através desses fluidos. Um outro milagre, considerado um milagre, né? Muito famoso. Um indivíduo cego, não de nascença, mas cego. Jesus o encontra então nos arredores de Jerusalém, num local chamado Betsaida, né? Ficou conhecido como a cura do cego de Betsaida. Esse homem se joga aos pés de Jesus e pede, com humildade e com muita fé, que o mestre cure a sua cegueira. O que Jesus faz? Cospe saliva na mão, mistura com barro, passa nos olhos do doente. No momento em que ele faz isso, essa pessoa começa a enxergar vultos, sombras, né? À medida que o tempo passa um pouco, já começa a enxergar formas. Depois de um tempo, a visão fica nítida. Por que é importante esse relato? Porque, na verdade, o efeito do fluido magnético sobre o corpo, ele não é instantâneo, ele é gradual. E é por isso que, quando a gente está no grupo de cura, a gente fala para a pessoa, olha, não espere que você vai se curar, né, em uma sessão de passe, né, recebendo passe saindo da sala. Faça repouso depois do passe, depois do tratamento, né? É como um tratamento médico, é como uma medicação, demora tempo. O magnetismo ele vai impregnando a célula, o corpo, né? É exatamente isso que acontece. Mas mais do que isso, Jesus consegue transformar a matéria. Por quê? Porque saliva não é medicação, muito menos para cegueira, né? Ele poderia curar apenas com a imposição de mãos, como fez. Por que ele quis cuspir a saliva e misturar com barro? Ele queria dizer que o fluido magnético agia também sobre a matéria. E quando a gente estuda o que é fluido universal, a gente percebe que esse fluido universal é a base, né, a substância que dá origem a qualquer matéria, inclusive a matéria orgânica. Jesus conseguia manipular a matéria a favor do que ele queria. Difícil fazer isso? Difícil, mas alguns médiuns
E Ariston contava muito essa história sobre, eu não me lembro o nome agora, mas de médiuns que produziam perfumes, né, a partir de uma pedra, né, plasmavam flores. Ele contava do seu Amíden, né? Isso, né? Tinha esse fenômeno. Dona Antusa, né? Dona Antusa. O Langerton também tem história dessa, relacionada à saliva. Do teu Langerton, né? Então, vejam, o que as pessoas acham sobrenatural e milagres de Jesus, não estou desmerecendo Jesus, gente, de forma alguma, mas é magnetismo, né? O que a doutrina espírita nos traz, e para nós a doutrina é o retorno do Consolador prometido, é justamente tirar a venda, né, dos nossos olhos para tudo que Jesus produziu quando esteve aqui, né? Por que acontecia? O que ele queria dizer com as coisas, né? Outro caso que acontece nesse local aí, Betsaida. Betsaida vocês já ouviram falar, né? Várias vezes desse lugar, Betsaida. Betsaida, tradução é piscina de ovelhas. Por que esse lugar tinha esse nome? Existia uma piscina, né? A piscina de Betsaida, que era famosa por produzir curas. O que era essa piscina? Era uma cisterna, que era alimentada por uma fonte natural na época. E qual que era a crença das pessoas? Que no momento que aquela água se agitava, né? E por algum motivo aquela água se agitava em algum momento, quem pulasse lá dentro primeiro se curava de qualquer mal, né? Por intermédio do anjo do Senhor. E é provável, e Kardec faz essa pontinha, provavelmente que isso acontecia porque uma cisterna alimentada por fonte natural, a depender do fluxo de água, a água realmente se agita, né? E a gente pode até pensar que existia ali naquela água alguma propriedade curativa, seja no lodo ou em alguma substância que tinha na água. Poderia existir. Jesus passando por ali, veio então um paralítico que há 38 anos, todo dia, se encaminhava com dificuldade. Obviamente alguém deveria levar, ou ele deveria arranjar algum meio de ir até a piscina, e ele ia, há 38 anos ele estava ali. Jesus se aproxima e pergunta, linguagem coloquial, tá? Meu amigo, você não quer se curar? Porque eu estou te vendo, as pessoas já estão prontas para pular na piscina ali, a água está se agitando, mas você está paradinho aí no canto, e o paralítico diz o seguinte para ele, mestre, eu não tenho ninguém que me leve até a água. Todas as vezes que eu tentei me rastejar até a água e ela se agitou, 100 pessoas passaram por cima de mim e pularam antes. Mas Jesus tomou aquela resiliência como fé, por algum motivo, né? E diz o seguinte, vá e não mais pequeis. Aqui a coisa começa a ficar interessante, eu vou dizer por quê depois. Vá e não mais pequeis. Não faz imposição de mão, não passa saliva na perna do... Vá e não pequeis. O sujeito se levanta na mesma hora e começa a andar. Que dia que era esse? Sábado. Né? E aí os fariseus, interessante quando a gente vai lendo, os fariseus tentavam prender Jesus em vários momentos. Mas talvez por Jesus entender que ainda não era a hora, né? Ele dava um jeito de fugir com a multidão. Sábado. E por quê? Isso é interessante porque parece uma coisa boba, né? Não, mas essa história dele produzir cura e
e peregrinações no dia de sábado foi um dos motivos que a cabeça dele foi solicitada pelos romanos. Foi o motivo mais sério, foi o principal motivo. Porque são repetidas vezes na Bíblia que é focada essa parte do sábado. O sábado era um dia sagrado para o judeu, né? Era um dia que não se podia fazer nada, não se podia trabalhar, não se podia. Era um dia de adoração, né? E Jesus então ensina em vários momentos que o que é mais importante? Fazer o bem ou fazer o rito, o ritual? Né? Grosseiro, hoje em dia, a grosso modo, nós pensamos assim, coisa pouca, né? O sábado. Mas quantas religiões, quantos cristãos deixam de fazer as coisas em prol do ritual? Né? Do ritual. Né? Quantos espíritas deixam de fazer o bem por conta do ritual? Né? Preferem estar numa reunião de manifestação mediúnica do que estar na rua distribuindo sopa. Né? Para vir para uma reunião, um leão, né? Eu chamo para distribuir sopa. É uma ovelha, né? Não vai. Então, qual era o argumento de Jesus? Vocês que fiquem com o sábado de vocês. Eu, quando tiver a oportunidade de fazer o bem, eu vou fazer o bem, seja a hora que for. Tá? Ele produz mais algumas curas. É interessante essa cura do homem de mão seca, que chama. É interessante assim, a visão médica da coisa, porque você consegue imaginar o que é um homem de mão seca. Né? Será que é uma isquemia da mão? Um diabético, né? Isquemia da mão, ou uma doença de pele, né? Uma formação. Ele produziu essa cura também no sábado, dentro de uma sinagoga. Por que é importante? Porque ele foi cercado nesse dia. Né? E os discípulos conseguiram tirar ele dessa sinagoga e eles se perderam na multidão e não prenderam. A gente tem aquela ideia de que foi aquele momento da prisão, tá? Mas eles já vinham tentando prender Jesus há muito tempo. Né? E o dia do sábado era um fato importante. Jesus então produz uma cura também muito interessante, chamada a cura dos 10 leprosos da Samaria. Percebam que eu estou contando todas essas passagens para identificar pontos, né? Pontos, digamos assim, postulados importantes na atitude do Cristo que norteiam a nossa ação de cura através da mediunidade até hoje em dia. Né? A gente não faz nada diferente do que o Cristo fazia. Tá certo? Naquela época, ele já falava, inclusive, que todos tinham a capacidade de curar. Quantas vezes, né, diziam os discípulos, se vós tivesses uma fé no tamanho de um grão de mostarda, curarias esse doente. O que ele está querendo dizer? Que faltava envergadura moral, pureza espiritual, mas que não era um fato sobrenatural produzir cura através do magnetismo. Né? Esses 10 leprosos então se aproximam de Jesus. Naquela época, os leprosos tinham muito medo de se aproximar das pessoas, né? Que não tinham a doença, né? Porque não eram bem recebidos, e eles falam à distância, né? Os 10 gritam: Senhor, de piedade de nós, né? Jesus sai de onde está. Olha, mais uma vez, os detalhes são importantes. Jesus não espera os 10, ele sai de onde está e vai até onde os 10 se encontram. Essa figura de Jesus indo até os pobres e miseráveis é muito importante. É um exemplo muito forte. Né? Ele nunca esperou que fossem a ele, ele sempre foi, né, em direção. E ele então produz a cura dos 10, pelo menos ali naquele momento, né?
e diz aos 10: se apresentem na sinagoga e mostrem ao sacerdote a cura que foi realizada. Contem a situação. 9 vão embora, nem olham para trás, né? Saem rindo, vão procurar o primeiro boteco para tomar uma cervejinha, né? Inaugurar o período de inaugurar a convalescência, né, da cura. Mas um deles retorna e se joga aos pés de Jesus, um samaritano, né? Que era considerado pelos judeus escória, estrangeiro, ateu, né? E esse samaritano então se joga aos pés do Cristo e fala, agradecido, né? Vós me salvaste. Jesus então diz para ele aquela frase célebre que ele diz: vá e não peques mais. A coisa começa a ficar interessante aqui, por quê? Primeiro, a figura do samaritano mostra que a beneficência é universal. A gente não deve fazer o bem só para quem é espírita, só para quem é brasiliense, só para quem é brasileiro, para todos, né? Certo? Para todos. E esse é um fato importante que a doutrina espírita me conquistou. Eu não sei se vocês sabem, eu iniciei, né, a minha vida espiritual no catolicismo, mas o que me chamou muita atenção na doutrina espírita é que nunca me perguntaram se eu era católico, se eu era protestante, o que eu era, o que eu acreditava. Nunca. Isso é muito bonito na doutrina espírita. Porque se você entrar na igreja católica, não tem nada contra a igreja católica, tem coisa maravilhosa, tá? Mas se você entrar e se apresentar como espírita, para muitos lá, é a mesma coisa falar que você está mão dada com o capeta, né? É essa que vai ser a interpretação. Hoje em dia a coisa é mais moderna e tem pessoas muito mais esclarecidas dentro da igreja, né? Por exemplo, do próprio Papa, que é uma figura que me parece ser muito iluminada, mas seria isso daí, né? E a doutrina espírita, ela é acolhedora por essência. Ricardo, esse simbolismo de Jesus procurar algumas pessoas também é interessante, que demonstra que ele sempre nos procurou e nos procura até hoje, e muitas vezes nós não fazemos o esforço necessário para encontrá-lo, né? Me lembrei da passagem que ele vai atrás do Emmanuel. O Emmanuel está sentado no banco e ele vem vindo ali. Ele foi buscar Emmanuel. O Emmanuel cansou de procurar e sentou, e Jesus foi até ele e conversou com ele. Então, para nós isso é interessante também, porque Cristo, o nosso Cristo interno e o Cristo planetário sempre nos procurou, e às vezes nós não quisemos encontrar. Tem figuras, né, na literatura, várias, né? Uma muito bonita é aquela das pegadas na areia, né? Para, por que me abandonaste? Não, essa pegada é minha, porque você estava no meu colo, né? Você sabe dessa. É mais ou menos isso, né? Pegadas na areia. A gente aqui não reconhece que ele está perto, né? Mas ele está sempre perto. Ele que vem ao nosso encontro. Mas interessante também que Jesus dá uma dimensão nesse caso dos 10 leprosos, porque ele diz o seguinte: vás e não peques mais, tu te curaste, como se os 9 que não tivessem olhado para trás não tivessem se curado. E aí tem duas interpretações. A primeira é: a ingratidão, ela impede a cura. Quantas, não é nem ingratidão, não olhar para trás. Quantas vezes a gente vê na casa espírita pessoas chegarem aqui curvadas de dor, né? Com uma doença, saírem daqui andando, passarem da porta e nunca mais voltarem. E esconderem que vieram aqui, né? E terem vergonha de falar que foram curadas aqui. Várias, né? Não é assim? Então essa é a figura, né? Dos 10 leprosos, dos 9 que não voltaram, não olharam para trás.
Não é isso? E o que é interessante quando ele fala vá e não peques mais, ele começa a fazer uma relação do mal físico da doença com, entre aspas, o pecado, com o erro. O erro moral, né? A falta moral levando a doença física. Né? E aí agora o negócio vai esquentar. Jesus, uma certa vez, chega a uma casa nos arredores de Jerusalém, encontra uma mulher, uma família, que diz: Senhor, meu filho está acamado, paralítico há não sei quanto tempo. Nesse momento, existiam alguns escribas ali em volta e entraram para dentro da casa com Jesus. Jesus chegou na beira do leito e profere a seguinte palavra: meu irmão, tenha confiança. Eu perdoo teus pecados. Nesse momento, o rapaz que estava acamado se levanta e começa a andar. Sem imposição de mão, sem passe, sem água fluidificada. Eu perdoo os teus pecados. Naquele momento, os escribas, né, gritam, né, blasfêmia. Por que blasfêmia? Por dois motivos. Primeiro, porque eles achavam que Jesus não tinha o poder de perdoar pecado de ninguém. Né? E o segundo mas como assim? Quer dizer que pecado gera doença, ou o perdão do pecado curou? E Jesus fala para eles assim: seria muito mais fácil eu falar, levanta-te e anda. Ele estaria produzindo um efeito, mas não estaria atacando a causa. Ele deixa bem claro que a causa do mal físico é o mal moral, nesse caso. Né? E me arrisco a dizer mais, talvez em 100% dos casos. Né? O mal físico é consequência da causa primária. Além disso, os escribas duvidam do poder de Jesus de perdoar os pecados. Eu não tenho poder de perdoar pecado de ninguém. Você não tem. Mas Jesus podia ter? Provável, sabe por quê? Como a gente disse no início, entre Jesus e Deus não existia intermediários. Né? Jesus foi escolhido, o enviado direto de Deus para governar o planeta e os órgãos associados, né? E a vida espiritual em torno do planeta. Possivelmente ele tinha o poder de perdoar o pecado. Aí que vem a confusão, né? Aí muitas crenças falam: se ele pode perdoar o pecado, ele é Deus. Né? Não é uma consequência direta, não é uma coisa da outra. Jesus então produz a cura de um cego de nascença. Olha que interessante essa história. Mais uma vez ele utiliza saliva e barro, esfrega nos olhos do cego, pede para o cego se lavar na piscina de Siloé, tanque de Siloé. Só que os discípulos nessa passagem fazem uma pergunta muito interessante mesmo para a época, que é lógica para a gente. Ora mesmo, tu já disseste para a gente que o mal físico tem associação com o pecado, né? Com o mal moral. Por que uma pessoa nasce cega? É por conta dos pecados dos pais, né? Perceberam? Olha que pergunta lógica, que interessante. Hoje nós sabemos que existem vidas passadas, né? A gente traz coisas, e muita doença que se nasce com ela tem a ver com, não só com expiação, mas com provas, até provas assumidas pelo próprio Espírito. Né? Jesus é enfático em dizer:
não tem associação com o pecado dos pais. Deixando bem claro que expiação e prova de um espírito só diz respeito àquele espírito. Porque a gente sabe, né? Cada um tem um caminho e responde por ele. E olha a figura interessante que Jesus faz. A doença, neste caso, serve de motivo para que a luz de Deus brilhe nele. Tem várias interpretações, mas a principal talvez seja que, através da doença, esse espírito se encaminha, né, em direção a Deus, em direção ao brilho de Deus. E não é isso que as provas adquiridas fazem com o espírito? Quantas vezes no mundo espiritual, a gente vê vários relatos na literatura espírita, por favor, me mandem de volta, cego. Mas tem certeza? Certeza. Só que chega aqui, né, meu irmão, aí esquece de tudo, né, que assumiu lá. Aí é revolta a vida inteira. Por que eu nasci cego? Mas foi você que escolheu. Não é assim? Vejam que as passagens de Jesus todas têm a ver com tudo que a gente já sabe e estuda, né, com o doutrina espírita. Bem, que dia que era esse em que ele produziu essa cura? Sábado. Eu adorava no sábado, né? Ao contrário dos irmãos que não vêm na palestra sábado. Jesus adorava sábado. Muito bem. Olha, uma grande parte das curas de Jesus são o que eles chamam na Bíblia de possessões, né? Possessões demoníacas. E é interessante porque a Bíblia fala em, vejam, possessões demoníacas, né? Mas por algum motivo algumas religiões criaram a imagem do demônio, um só, como se fosse o demônio, né? Mas na Bíblia há interpretações diversas, né, de que podem existir os demônios. Tem uma passagem, inclusive, que Jesus, e é figurada, expulsa os demônios e os joga numa vara de porcos e manda que se atirem do abismo. Os demônios, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a gente sabe que muitos desses casos são obsessões, né? Eu acho que seria até bom, né? Seria tão maravilhoso se tivesse a figura do demônio, né? Ele era um só. Ele se ocupar de tanta gente assim, ele ia ter que ter trabalho. O problema é que são vários irmãos, né, que ainda vivem na escuridão, né? E é por isso que a gente sofre tanto, né? Todos nós. Mas vários quadros de possessões, e o mais famoso talvez seja a criança, que o pai pede para Jesus que a cure e fala para o demônio, às vezes, joga ela na água, joga ela no fogo, né? Deixa ela muda, deixa ela surda, cria nela convulsões, né? Se a gente pensar hoje, naquela época o conhecimento sobre a medicina era muito vago, né? Muitos desses casos eram, na verdade, crises convulsivas, catalepsia, né? Doenças neurológicas que não significam que também não tem influência espiritual. Mas o relato, por exemplo, dessa criança, dos ataques que ela sofria, é muito típico de uma crise convulsiva. Mas mesmo assim, vários outros eram obsessões. E aí, Jesus e os discípulos da época se deparavam com uma situação que nós nos deparamos hoje ainda. A dificuldade de identificar o que é obsessão e o que é doença física. É um só, são os dois, né? Normalmente são os dois, né? Doença traz um processo obsessivo conjuntamente, né? Porque doença traz revolta, doença traz dor, doença traz embotamento mental. Isso tudo abre portas para os amigos obsessores, né? Que todos nós temos, né? Em algumas situações, a obsessão gera sintomas orgânicos também, né? Uma via de mão dupla.
É uma dificuldade que Jesus enfrentava, provavelmente, de identificar, talvez ele não, mas a sociedade da época de identificar isso é um demônio ou uma doença, né? Não é isso? O menino ali está enrolando a língua, é um demônio ou é um problema na língua, né? E aí eu vou ler aqui uma passagem da Gênesis, que na verdade não é da Gênesis, está na Gênesis, mas é do livro dos Médiuns. Percebam. Sem estar num estado epidêmico, as obsessões individuais são extremamente frequentes e se apresentam sob aspectos muito variados que um conhecimento aprofundado do Espiritismo faz facilmente reconhecer. Costumam ter consequências nocivas para a saúde, quer agravando as afecções orgânicas, quer as determinando. Elas serão incontestavelmente colocadas um dia entre as causas patológicas, que, por sua natureza espiritual, requerem meios de tratamentos especiais. O Espiritismo, fazendo conhecer a causa do mal é espiritual, abre um novo caminho à arte de curar e fornece à ciência o meio de alcançar êxito onde ela frequentemente fracassa, porque lhe falta atacar a causa primeira do mal. Se eu ler esse parágrafo aqui lá no hospital para os colegas, é capaz de eles me levarem no estacionamento e me apedrejar. Né? Olha como é que é. Por isso que eu acho esse livro fantástico. Porque eu acho que fornece uma ponte tão importante entre a ciência, o academicismo e o espírito. Não são todos que vão me apedrejar, não, mas muitos vão. Né? E continuam tratando vento. Vento. Né? Ah, que lindo, olha. Retirei esse tumor do intestino do fulano. Ah, e por que o tumor desenvolveu? Dá 6 meses, aparece aqui. Parece um dedo do pé. Não é assim? Né? Ah, não, é porque é genético, está lá no código. Mas por que está no código genético? Por quê? Né? Porque o código genético foi manipulado, às vezes magneticamente, por projetos espirituais maiores que a gente não entende ainda. Né? E aí, meus irmãos, eu quero ler esse último parágrafo aqui porque é muito interessante. Eu falei que Jesus foi muito atacado e foi preso pelas obras do dia do sábado, mas olha uma coisa interessante, uma pérola que eu achei aqui. Jesus era acusado pelos fariseus de expulsar os demônios pelo demônio. O bem propriamente dito que ele fazia era, segundo os mesmos, obra de Satã, sem refletir que Satã, se caçando a si mesmo, fazia um ato de insensatez. Essa doutrina é ainda a que a Igreja procura fazer prevalecer atualmente contra as manifestações espíritas. Na época que esse livro foi escrito, devia ser muito mais, né? Hoje ainda tem isso. Mas veja, os fariseus, os judeus, eles faziam exorcismos também, como várias igrejas fazem. A católica faz, né? Só que a católica acha que tem que ser o padre, né? Que foi indicado pela Santa Igreja para fazer o exorcismo, né? A igreja evangélica, os pastores fazem os exorcismos. Só que qual que era o grande problema dos fariseus? É porque Jesus fazia assim: sai deste corpo, e o espírito saía. E eles não aceitavam isso, porque era tão difícil fazer uma mísera desobsessão. Como é que um homem falava, saia daí, e eles saíam? Só se fosse o próprio Satã. Só se fosse o próprio demônio se exorcizando. Percebe? Mas é mais ou menos o que a gente ouve de vez em quando por aí. Quantas vezes eu já não ouvi isso? Você participa daquelas reuniões lá, tem o povo falando com voz estranha. É, mais ou menos assim, meu irmão. Rapaz, isso é coisa do demônio, você está mexendo com perigo, né? Não é isso que a gente ouve até hoje em dia, nos dias de hoje, né? Não é isso? Então
assim, repetição do mesmo. Esse livro só me faz mais ter certeza que a doutrina espírita leva a gente, eu não digo no caminho certo não, mas a gente está indo para o rumo certo. Tem muita falta de conhecimento ainda, muitos erros, mas se a gente ficar aqui, a gente está mais perto de chegar na realidade espiritual. É a minha impressão. E para finalizar, nós estamos chegando ao horário. Dessa vez eu nem calculei o tempo deu certinho. Né? Os mentores, está na hora. Das maravilhas produzidas pelo Cristo, dos fenômenos produzidos pelo Cristo, as curas são, em maioria, esmagadora na Bíblia. Tá? Ele produziu outras, né, maravilhas, né? Transformou água em vinho, não é isso? Multiplicação dos pães. Andou sobre a água. Né? O questionamento, inclusive, que este livro faz é o seguinte: por que ele preferia curar os pobres, miseráveis, os leprosos? Por que ele simplesmente não preferia estalar o dedo, produzir ouro, né? Construir um palácio em um segundo, né? Como tantas vezes o povo da época solicitava para ele, né? Se você é o rei, me prove. Né? Porque Jesus sabia que a missão dele era fazer o bem. E o milagre e o fenômeno que produzia o bem ganhava as pessoas pelo coração. Se ele fosse só um reprodutor de fenômenos, e a gente vê vários aí fora, né? Ele não passaria de um mágico, um feiticeiro, né? Que transforma pedra em ouro, né? Terra em palácio, né? Mas ele queria ganhar pelo coração. E a mensagem que fica, acho que nesse mês de dezembro, para nós que conhecemos a doutrina, que professamos a doutrina espírita, é: não importa a quantidade, o tamanho do fenômeno mediúnico, importa o bem que se faz, né? O verdadeiro espírita não está materializando, né? Fazendo materializações maravilhosas. O verdadeiro espírita está fazendo o bem, né? Esse é o maior milagre. Esse é o poder maior. É isso que promove a cura. A cura não da causa secundária, a cura da causa primária, né? Não é isso? Então, quando se leva o alimento para São Gabriel, mais do que isso se leva a oração, né? Mais do que isso se leva o amor, né? Esse é o milagre do Cristo, né? Esse é o milagre que deve ser lembrado no Natal. É o milagre do amor, é ganhar as pessoas pelo coração, é acolher pelo bem. Porque os fenômenos mediúnicos, porque as maravilhas que nós presenciamos e já presenciamos aqui, talvez seja só uma forma da espiritualidade dizer assim: olha, acredita um pouco mais, porque eu preciso impressionar a tua visão, o teu tato, a tua audição, porque o bem e o amor não é suficiente para fazer você acreditar. Então, vamos ficar com essa lição, né? Que o próximo ano a gente possa pelo menos duplicar, né? O que ele faz. É isso aí, meus amigos. Obrigado mais uma vez. Nós agradecemos, Ricardo, pela exposição da noite, muito elucidativa para todos nós. Gostaríamos de pedir aos médiuns da casa presentes aqui na reunião, se
se coloquem aqui à frente da nossa mesa para a aplicação do passe coletivo. Gostaríamos de pedir ao irmão Acácio a gentileza da prece final desta noite abençoada para todos nós, encarnados e desencarnados. Queridos irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso querido Mestre, rogando pela presença dos mentores da nossa casa e de toda a plebe da espiritualidade de luz. Mestre querido, obrigado pela noite de hoje, pelas mensagens que nos foram aportadas, que nos faz ânimo para perseverarmos na nossa caminhada, que nos traz entendimento dos ensinamentos do Mestre Jesus, e possamos ter uma semana de muita paz, de muita alegria, de muita compreensão e de muita tolerância ante tudo que nos cerca. Que Jesus, nosso timoneiro, esteja à frente de nossa caminhada, iluminando os nossos caminhos, e que nós estejamos dispostos a ombrear com Ele na construção da terra regenerada. Obrigado, Mestre, pela noite de hoje, por esse contato com a espiritualidade de luz, que muito conforto e muito ânimo nos traz. Que assim seja. Agradecemos ao Acácio pela prece final e que possamos retornar aos nossos lares com a proteção e a paz em nossos corações, rogando a Jesus nos permita durante longos anos a nossa permanência aqui no Monte Alverne, ajudando e sendo ajudado por essas equipes maravilhosas que nos assessoram. Muito obrigado a todos pela paciência, e que sejamos aí então abençoados por estes momentos vividos aqui. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos ampare. Que assim seja, Senhor.